É possível realizar tratamentos psicológicos com coaching? Somente um psicólogo pode fazer terapia? Eu sou Vinícius Siqueira e esse é um podcast do Colunas Tortas. O Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota em que denuncia o descaso da Rede Globo no tratamento de um caso específico de trauma psicológico. A personagem Laura, da novela O Outro Lado do Paraíso, interpretada por Bela Piero, foi abusada por seu padrasto durante a infância e, com o objetivo de entender o trauma, realiza consultas com uma advogada especializada em coaching e hipnose. Coaching é uma espécie de treinamento feito para motivar o cliente e lhe dar foco de maneira que ele consiga atingir resultados profissionais. Em nota do conselho, ele salienta que o coaching não é uma profissão reconhecida e não está vinculado a nenhuma formação universitária específica. Trata-se, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, de um processo de desenvolvimento humano que usa de técnicas de administração de empresas, gestão de pessoas e do universo dos esportes para apoiar pessoas e empresas no alcance de metas, no desenvolvimento acelerado e em sua evolução contínua. No entanto, a novela em questão sugere como solução rápida e como uma ferramenta para extrair a verdade, a prática do coaching para acessar o bloqueio sexual oriundo de abusos sexuais sofridos na infância. Entrevistamos o psicólogo Arthur Galvão para comentar a necessidade da presença de especialistas no tratamento psicológico. Arthur, que é doutorando pela Universidade Federal do Mato Grosso, não defende o tratamento exclusivamente psicológico, mas entende que a multidisciplinaridade é essencial para a terapia. Para além do coaching, há diversos profissionais que são excluídos da terapia pelo Conselho Federal de Psicologia. Os conselhos de psicologia federal e os regionais têm uma luta, um compromisso com a profissão de garantir o máximo de postos de trabalho para psicólogos com qualidade no seu devido local. Então, nenhuma das lutas que eles se propõem de defender os psicólogos enquanto local de trabalho são fora de lugar. Mas o conselho, às vezes, privilegia a inserção em si mesma do que realmente uma reflexão crítica sobre isso. Não estou dizendo que o conselho não faz, mas o conselho tem um objetivo claramente também de conseguir vaga para psicólogos. Eu, particularmente, não sou contra esquizoanalistas que não são psicólogos nem psiquiatras, as únicas profissões no Brasil autorizadas a realizar psicoterapia, ou filósofos clínicos que têm uma formação para trabalhar numa clínica digamos, bipessoal, um estudioso, um profissional, ou uma pessoa que seja, né, no caso da esquizoanálise, eles muitas vezes não se veem como profissionais. Conversar com uma pessoa, seja remunerado ou não, numa tentativa de conseguir com que elas resolvam seus problemas, com que elas avancem, com que elas se autoconheçam e tudo mais. No entanto, isso não dá margem para a atuação de um coach no processo de entendimento e cura de traumas psicológicos, como se ele fosse o responsável por esse tipo de terapia. Uma coisa é a filosofia clínica ou a esquizoanálise. Outra coisa é o coaching. Claramente, uma pessoa que sofreu um trauma, como por exemplo um estupro, né? Ser tratada, ser acompanhada por um coaching, a menos que ela, apesar desse estupro, tenha um objetivo muito claro de desenvolver alguma habilidade e competência, o que eu penso que raramente vai ser o caso, o interessante de fato seria trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Se para um tratamento, para um acompanhamento com uma pessoa que sofreu um trauma, ser muito efetivo e um coaching estar presente na equipe, é fundamental que essa equipe componha, pelo menos, com um psicólogo ou um psiquiatra, para que a gente entenda que esse tratamento com esse coaching está com coaching, né, compondo uma equipe visando uma maior resolutividade. A partir do exemplo do psicodrama, Arthur explica a possibilidade da terapia por uma equipe multidisciplinar com a presença de um psicólogo formado. No Brasil, um psicodramatista ele não precisa ser psicólogo nem psiquiatra. Só psicólogos e psiquiatras podem fazer psicoterapia. Só que no caso, um psicodramatista que não é psicólogo nem psiquiatra no Brasil não pode ser um psicoterapeuta. Ele pode acompanhar o desenvolvimento de habilidades e competências, trabalhar com o desenvolvimento de características do grupo, tanto em situações de empresa quanto outras. Claramente, a função do coaching não é psicoterapêutica. Está em desacordo com as normas brasileiras, de acordo também com o SUS, que propõe uma maior resolutividade com uma equipe multiprofissional, né? E eu gosto também de pensar na equipe multiprofissional pensando na interdisciplinaridade.
para além da multidisciplinaridade, né, para que questões não fiquem sob o escopo de uma profissão. Isso é do psicólogo, então ninguém mais mexe. Isso é do psiquiatra, então ninguém mais mexe. A nota do Conselho Federal de Psicologia responsabiliza a emissora por levar informações equivocadas que, em horário nobre, poderão induzir em erros na intervenção e tratamento de pessoas com quadros psíquicos graves. Segundo a nota, a Rede Globo de televisão e outros quaisquer responsáveis pela novela incorrem, nesse caso, em falta de ética grave contra a sociedade. E você, o que você acha? Houve erro da Rede Globo ao colocar um profissional de coaching para fazer terapia com uma vítima de abuso sexual? Agora vamos estrear uma sessão do podcast do Colunas Tortas, o Momento Indicação. Hoje é importante indicar o livro do Foucault, Doença Mental e Psicologia, produzido em 1954, quando Foucault ainda tinha 28 anos. O livro foi uma encomenda de Althusser e mostra um Foucault no início da carreira de arqueólogo. Para entender a importância do livro, você também pode ler a resenha crítica detalhada chamada Homo Psicológicos, em que o livro é dissecado e colocado em detalhes para você conseguir compreender o trabalho que deu mote para a história da loucura. Ambos os links estarão na descrição para você dar uma olhada. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!